Quando... Deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide. Eu vou deixar aqui, porque aquela bolinha girando pode tirar a atenção da gente, tá? Aquela moléculazinha lá angular girando, com certeza ela vai dispersar alguém. Eu fico doido com esse trem quando tem apresentação. Me dispersa na hora também. Não é? Eu não adianta, eu não concentro. Isso aqui trem tá girando do meu lado. É igual, Carol, quando eu estou fazendo prova. Quantas vezes antigamente que eu ia fazer prova de vestibular e tinha alguém atrás de mim assim, ó, fungando. Isso para mim é a morte. Eu não concentro, não adianta. Eu desespero, sabe? Você pode abrir bala, fazer tudo. Se você ficar puxando o nariz ali, tem gente que o mundo acaba, né? Desliga. Se eu estava vendo aquele desenho ali, eu vou tirar disso aqui, senão até eu vou errar na hora de falar. Então, bora aqui, gente. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. A gente vai conduzir a aula hoje assim, ó. Vamos lá, liberdade, vocês vão falar. Ô, Eduardo, o que o senhor entende por ligação coordenada ou dativa? Eduardo está sem microfone, gente, foi mal. Se você quiser digitar aí mandando para a gente, Eduardo, bora lá, tá à vontade. Tá? Carolzinha, mãos à obra? Vamos lá? Principal característica de ligação iônica, Carol? Pensando, esqueci. Ó, metal doa, metal recebe. Mar de elétrons. Aí é metálica. Verdade. A iônica, metal doa ou metal recebe? Metal do. A metal. Recebe. Então, transferência de elétrons. Isso é verdade. Lembra disso? Agora Beleza. lembrei. Então, característica de ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação metálica, Carolzinha, que você já soltou aí pra gente. Agora é. Agora é o mar de elétrons, a Mar de nuvem. Porque como o elétron é doador, Karine, e vai ter dois aí. aí, por exemplo, ó, o metal não é doador, Carol? Se eu tenho lá um tanto de metal, então todos são doadores. Então, aqueles elétrons estão livres para a gente poder doar, tá? Depois disso, moçada, a gente foi para a covalente. A terceira ligação nossa é a covalente. Quando a gente está em ligação covalente, desculpa. Ô, Eric. Oi, filha. Mar de elétrons vai ter só na ligação metálica, né? E vai A ser metálica. Metal então, com metal. aí vai ser a mesma coisa de nuvem de elétrons, porque teve uma questão no livro que eu fiquei confusa, que eu não sabia interpretar, porque talvez esse outro nome. Não, repete fazendo favor, filha. O mar de elétrons vai ser a mesma coisa de nuvem de elétrons? Justamente. Ó, são três denominações que pode ser dado para a gente, Ayane. Nuvem de elétrons, mar de elétrons ou gás de elétrons. A mais moderninha é gás de elétrons. Tá? Então, quando se tem isso, o que acontece? É tudo a mesma coisa. Tá? Então, você pode denominar de qualquer jeito. Tá bom? Retículo. Viu isso aí? E retículo Repete. cristalino? Vai ser o quê? Retículo cristalino é, por exemplo, você vai fazer um churrasco. Então, vamos lá. Aconteceu o seguinte, você passou em medicina, aí o que acontece? Caleb falou assim, não, Deus comigo, foi lá no BH, comprou 4 picanhas, aí nós fomos para um churrasco, tá? Aí, como o Mateusão ia, teve que exagerar na cerveja, né? Então, o que acontece? Na hora que você chegou no supermercado, aí o que aconteceu? Você tinha assistido o programa da Ana Maria Braga. Aí viu o que a Ana Maria Braga estava fazendo? Um pedaço daquele sal rosa do Himalaia, que era parecia uma tábua de cortar carne. Aí aqui você tem uma peça inteiriça de quem? De NaCl. E aí aqui dentro, aqui em cima você põe a picanha e deixa ela temperando aqui. Por um determinado tempo, vira, tempera do outro lado. E aí você sai temperando ela aqui em cima. Esse pedação aqui, ó, o principal componente é esse cara aqui, ó. O que é o retículo cristalino? O retículo cristalino é quando você pega isso aqui e põe ele mais ou menos assim, ó.
você vai formar um cubinho. Sabe aquele sal grosso que a gente joga em cima do churrasco? Aqueles pedacinhos de sal grosso é um retículo de cristais. Você tem cristais de Na+, Cl-, como é uma ligação iônica, aí vai formar esse retículo cristalino. Entendeu? Retículo significa rede. Então, você tem um tantão de Na+, Cl- aqui, um tantão de Na+, Cl- aqui. Eles vão se unindo para formar uma rede. É uma rede de cristais. Aí forma o sal grandão. Aí o que você faz? Olha só, Ayane, se você pega esse saquinho de sal grosso na sua casa, joga ele em cima de uma bancada, vem com o martelo e pega aqueles cristais e dá uma paulada neles. Eles vão o quê? Esfarinhar. Eles vão o quê? Quebrar. Quando isso ocorre, você tem o sal refinado. Tá? Esse sal que a gente compra no supermercado para temperar a carne. Você quer fazer um tempero caseiro. Você pega o sal refinado, vai com o alho, amassa bastante o alho, tá? Aí joga o sal ali dentro. Jogou o sal ali dentro, você formou um tempero caseiro. Ao invés de você comprar esse arisco, alho e sal, você pode fazer em casa. Tá? É melhor. É menos pior, né? Porque tem sódio pra caramba. Mas vamos lá. Você entendeu então, Ayane, o que é o retículo cristalino? Entendi, Eric. Obrigada, é porque eu estava confundindo com... Não, preocupa não. Precisou, me chama aqui, tá? Então, bora só. Então, gente, nota, formei aqui esse retículo, tá bom? Agora, a gente pulou lá para as ligações, o quê? Para as ligações covalentes. A ligação covalente é feita entre ametais. Então, bora aqui, ajudem aí. Ametais. Peraí, tem uma mensagem aqui piscando aqui no chat, tem um tempão. Ah, cara, é bom. Bora lá. Olha só, gente. O que nós vamos ter aqui? Senhores e senhoritas, o que nós vamos ter para ligação covalente entre ametais? Não tinha falado conosco que esse ametal recebe e esse também? Posso transferir? Posso. Não. Os dois não querem A. Não tem nuvem de elétrons, não tem mar, não tem de elétrons, porque os elétrons não estão livres para eu poder doar. Se ele está querendo ganhar, como que eu vou perder elétron? Não tem como. Então, nota, esse tem elétron, esse tem elétron. Esse precisa e esse também. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar os elétrons. Tá? Compartilhou, elétron desse serve para esse. Elétron desse serve para esse. Isso é o compartilhamento. Eu até falei uma coisa com vocês. Ó, quando você está lá no catecismo, lá na igreja, lá, o que acontece? Vamos compartilhar o pão. Então, você vai dividir. Está dividindo elétron, compartilhando o elétron. Tá? A energia válida para eles. E aí, moçada, a gente partiu para a ligação coordenada. É uma ligação extremamente polêmica. Tá? Muitos autores não veem nela uma orientação especial, então mandam ela como hipotética. Eu não vou entrar nesse caso. Tá? Não vou polemizar. Eu vou entrar com a parte que está aí para a gente na ementa do Enem. Então, nota o seguinte. Como que a gente tem isso aqui? Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai... Eu acho que eu dei um exemplo para vocês do NH3, não foi? E do NH4. Ayane, confere aí no seu caderninho aí se você anotou. Você deu HNO3, H2SO4 e H2CO3. Tá. Então, bora aqui. Eu não corrigi nenhum deles, não, Ayane? Corrigiu todos. Todos? Sim. Tá. Então, vamos ver como que eu formo a ligação da ativa, ligação coordenada. Ô, Karine, a ligação coordenada ela vai ser feita a partir do momento em que o elemento central ele já tiver com os 8 elétrons com o octeto fechado, tá? Vou melhorar aqui. Então, vamos lá.
o elemento central, ele está com o octeto fechado. Além disso, ele tem par ou pares de elétrons sobrando. Se ele tem par ou pares de elétrons sobrando e tem ao lado precisando, ele não vai poder compartilhar, porque ele já está com o 8 fechado. E esse alguém do lado, ele tem o orbitalzinho dele, local possível para eu colocar esses elétrons, aí fica tinindo para a gente. Tá? Então, vamos lá. Às vezes ficou um pouquinho confuso na sua cabeça aí, Karine. Vou tentar te dar um exemplo para te explicar direitinho, tá bom? Vamos pensar, olha só, vamos pensar aqui na molécula de ozônio, O3. Então, nota, se eu tenho oxigênio, o oxigênio está na coluna 6A. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho essa geometria aqui. Isso aqui tudo vai ter uma teoria que chama teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, isso aqui para a gente, moçada, isso aqui, nós vamos o quê? Direcionar para a geometria. Tá? Mas olha para cá. Eu não vou preocupar com geometria por enquanto, não. Tá? Eu vou desenhar de modo simples aqui, daí isso aqui cai para a geometria angular. Mas não é meu caso agora ver isso, não. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Bastante calma, porque isso aqui é interessante que a gente veja. O oxigênio daqui. E outro oxigênio de cá. Então, aqui. Ô, Rafael. Rafa, tá aí? Oi. Rafael, faz um favor para mim, meu amigo. Faz a distribuição eletrônica em subníveis do oxigênio 8. Oxigênio 8. 2S2. Continua. 2. Assim, Rafa? Uhum. Uhum. Boa, Rafael. Então, nota. Fiz essa distribuição. Clauzinha, bora lá? Quantos orbitais tem o subnível P? 6. 3 orbitais. A Anne matou. O subnível P, ele comporta 6 elétrons. Então, eu vou ter 3 orbitais. Tudo bem? Karine, orbital é o local mais provável que a gente possa ter o elétron. Então, são regiões, Px, Py e Pz, onde o elétron pode estar. Tudo bem? Sim. E cada orbital, cada quadradinho desse ali, ó, ele tem 2 elétrons, um para cima e um para baixo. Lembram disso, gente? Sim. Então, aqui, ó, nesse caso nosso, para o P, eu vou ter então, note, o subnível P do oxigênio, ele comporta 2 elétrons. Se a gente notar, pode caber um elétron aqui e outro de cá. Dá para todo mundo ver isso? Que esses em coloração um pouquinho mais escura aqui, eles são hipotéticos. Eu coloquei ali só para te mostrar que cabem 2 ali. Sim. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Karine, tá indo, filha? Tá. Então, bora. Deixa eu apagar ali para depois você não pirar o cabeção na hora que eu estudar em casa. Vamos ó, tirar isso aqui, vamos tirar isso de cá. Então, nota lá. Se você viu isso aqui, Karine, é de se esperar que esse oxigênio ele precise de 2 elétrons para fechar a estabilidade dele. E esse aqui também.
Então, eu faço isso aqui. Ó. Fechou. Fechou. Concorda cá? Sim. Tudo bem? Uhum. Nota, esse cara, ele já está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Esse de cá, esse aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Putz, mas espera aí. Esse aqui tem 6. Então, nota, esse precisa de 2. Esse não pode mais compartilhar 2. Porque ele já está com o octeto fechado. Então, o que, que acontece? Se você notar esse oxigênio, olha lá, ele tem essas duas possibilidades de elétron. Então, esse oxigênio, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o orbital PY e PZ de quem? Do O e vai emparelhar os elétrons. Ele puxa o orbital. Eu vou fazer uma coisa melhor aqui, quer ver? Que aí ali parece que ele compartilhou foi o elétron. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou tirar esse elétron dali, vou colocá-lo aqui, ó, que aí fica melhor para você entender. Vamos lá. Puc, puc. Então, quando ele fez essa ligação aqui, ele fez a ligação com quem? Com o orbital semi-preenchido PY e PZ. E aí eu passei a ter 6, 7, 8. Aí eu fechei. Ficou claro? K, viu aquilo ali? Oi, no caso, tira o orbital Não é do. que tira o orbital. Esses elétrons, eles vão emparelhar com esses orbitais. É como Eu não se posso tirar o estivesse orbital porque emprestando, não entendi. é tipo como se estivesse emprestando para o outro. Justamente, é justamente isso. Tá? O caso aqui, por ele não poder mais compartilhar, o orbital está vazio aqui. Como eu tenho um par de elétrons, ele faz isso, ó, ele puxa o par de elétrons e emparelha. Entendeu? Aí eu vou estar como se eu estivesse emprestando. Tá bom? Qual que é o macete que eu quero que você guarde, cara? O central já está com o octeto fechado. Não pode mais compartilhar. Tá bom? E aí o que acontece? Ele tem par de elétrons sobrando, não pode compartilhar e tem alguém precisando. E nesse alguém, o orbital cabe esse par de elétrons, ou orbitais. Franks? Melhorou, cara? Melhorou 100%, Eric. Obrigada. Então, Jóia, de nada, filha. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, podemos seguir? Podemos. Então, bora lá. Não ficou exemplo nenhum da última aula sem resolver de dativo. Eu fiz todos, não foi? Fez, Eric. Então, bora lá. Senhores e senhoritas, vamos voltar nesse treco girando aqui. Então, primeira coisa, o que é o modelo VSPR? Isso aqui a sigla está em inglês. Tá? A gente tem o quê? A repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tá bom? Então, essa teoria é essa mesma aqui, ó. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Gente, nota o seguinte. Quando vocês começaram a estudar a frente C1 com Carla, o que foi que ela fala com vocês na frente C1? Ela não falou de radioatividade? Sim. Então, ela vai falar de radioatividade. Quando você tem radioatividade, tem uma partezinha de radioatividade que você chama de fusão nuclear. Isso é só um exemplo, tá? De tantas coisas bacanas que vocês veem lá em radioatividade. Fusão nuclear. A fusão nuclear, o que é a fusão nuclear?
é quando, por exemplo, você tem dois átomos pequenos, aí eles se unem e formam um átomo maior. Espetacular, é isso mesmo. Então, durante a fusão, você está pegando núcleo e injetando em outro núcleo. Gente, nas ligações químicas, por tudo quanto é mais sagrado na face da Terra, você não mexe com o núcleo. Núcleo é só para radioatividade. Quando a gente está trabalhando a teoria da redução dos elétrons na camada de valência, nota, o nome já me fala tudo. Olha aqui, é camada de valência. É a última camada, é a camada mais externa. Eu não chego nem perto do núcleo. Tá? Eu vou mexer com camada de valência. E se a gente relembra aqui, o que, que é para a gente a camada de valência? Senhorita, olá? O que, que é para a gente a camada de valência? Laura, É, Camada que tem os 8 elétrons. eu não escutei. Repete, por favor. A última camada com 8 elétrons? Justamente. É a camada mais externa. Isso aí, Luana. Boa. Então, é aquela camada... Tá difícil aqui com a internet, viu? Não entendi, filha? Tá difícil a internet. Hoje eu passei foi raiva. Eu estava dando aula para o segundo ano aí da escola, faltando 10 minutos, gente. Eu lá explicando titulação para os meninos, numa calma, os meninos entendendo. A internet cai. Quem falou que voltava? Foi uns 15 minutos. Aí eu vou ter que repor esses 10 minutinhos para eles. Mas tá bom, vamos lá, é paciência, né? Porque está sobrecarregado. Então, bora aqui. Então, a teoria da repulsão fala o seguinte. Vamos fazer uma coisa? Vamos viajar um pouquinho lá na física de Michele? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Meu pacotinho com as moléculas, com a forma geométrica, ficou no colégio. Ai, que raiva. Isso aqui ia ser bom para eu dar aula aqui. Então, nota aqui, gente. Carolzinha, vamos lá? Nós estamos aqui no território da física. Então, aqui é domínio a dona da física, Michele. Michele, parente de Newton. Então, olha aqui. Vamos ver o seguinte. Quando Michele explica para vocês lei de Coulomb, qual que é o formulário para a lei de Coulomb? Se eu tenho duas cargas Força é igual a pontuais. constante vezes carga dividido por distância ao quadrado. Boa, Carolzídia. Carga vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Gente, esse formulário aqui, isso aqui vai regimentar ligações para a gente, pelo amor de God. Isso aqui vai ser extremamente importante para que a gente tenha um raciocínio legal aqui. Tá? Então, olha para cá todo mundo fazendo favor. Pensa uma densidade eletrônica aqui. Ó. Pensa uma quantidade de elétrons que eu tenho aqui. Ou quantidade que eu tenho de cá. Vamos tentar fazer o seguinte. Ó, vou pensar que aqui eu representei um tantão de elétron aqui. A mesma coisa aqui. Pode ser igual, pode ser diferente. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma determinada distância. Então, nesse caso, cargas de mesmo sinal, eu vou ter uma repulsão. Se fosse cargas iguais, atração. Ah, mas vamos lá, vamos pensar que aqui o nuvem é eletrônica, elétrico, elétrico, repulsão. Se agora, esse maluco, ao invés de estar aqui 90 graus, vamos pensar, se ele fizer isso aqui, ó.
Ó, isso aqui não é oxigênio não, tá? Isso aqui pode ser CH4, CH3, 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 CH3. Não é oxigênio não, tá bom? Que fique claro isso. Nota agora o que vai acontecer conosco aqui, ó. Puf. Vocês concordam comigo que agora a distância aumentou? Se você aumenta a distância, o que vai acontecer com a força? Diminui. Diminui. Ah, Eric, e essa aqui? Peraí, porque essa aqui uma está entrando, outra está saindo do quadro. Não está tão próxima, não. Tá? Essa aqui, ó, se uma está assim, a outra vai estar ou entrando ou saindo do quadro. Tá bom? Então, a distância vai estar o quê? Vai estar considerável. Então, nesse caso, o que reza para a gente essa teoria? Então, ao redor do átomo central, ó, o central é aquele que pode sempre fazer maior número de ligações, tá bom? Os elétrons ou pares eletrônicos que fazem a ligação, ou seja, dessa ligação ou aqueles que estão flutuando sem ligação aqui, eles vão o quê? Eles vão se repelir porque são cargas de mesmo sinal. E eles vão se repelir e mandar esse grupamento nosso aqui, ó, para ficar o mais afastado possível. Tá? Vai ficar o mais afastado possível de modo que, de modo dá mais estabilidade. Se a força é menor, eu tenho maior estabilidade. E a ideia de ligação é essa estabilidade. Então, o que a gente vai ver agora são as repulsões de uma estrutura mandando esses conjuntos que estão ligados ao átomo central para pontos definidos, tá? E vão nos dar quem? Essa geometria da ligação. Por exemplo, uma molécula lá de... Vocês já estudaram lá aldeído? Sim. Já viram aldeído, né? Então, bora aqui. Qual que é o menor aldeído possível? Qualquer, Eric? Qual que é o menor aldeído possível? Vocês concordam que é o formol? Que é o agachô? Então, tem o H, C, dupla O, H. Então, aqui eu tive repulsões de elétrons ligantes, porque no carbono não tem elétrons não ligantes. Tá? Ô, Eric, Oi. então vai ser a força de repulsão que vai determinar a geometria molecular? Justamente. Essa força de repulsão, ela vai acomodar esses grupamentos em pontos específicos o mais distante possível, te dando estabilidade. Uma Entendi. coisa, Laura, que você não pode confundir é arranjo eletrônico com geometria. Você quer ver por quê? Nossa, olha para cá todo mundo, gente. Presta atenção aqui, por favor. Não, deixa eu tirar esse traço aqui e coloquei o elétron, que vai ficar mais fácil para visualizar. Então, vamos colocar um elétron aqui, o outro elétron de pontinha aqui não é elétron, tá? Vamos colocar o hidrogênio. Vamos pensar nessa moléculazinha que estava girando aqui do lado, que estava dando enjoo na gente. Então, ó, fiz a ligação, tá bom? Então, nota o seguinte. O que é o arranjo eletrônico? Nota, quando eu falei com vocês arranjo eletrônico, esse cara
tem possibilidade de fazer mais alguma coisa aqui, ó. Eu tenho um arranjo tetraédrico. Por quê? Ele pode fazer esses dois, aí ele já fechou o quinteto. Ah, mas ele pode fazer um emparelhamento aqui, um emparelhamento de cá. Concordam? Por exemplo, Érico, eu não dou conta. Quer ver uma coisa? Tem o íonzinho que chama hidrônio. Qual íon que é esse? Alguém lembra do hidrônio? H3 ou mais? Justamente, Guilherme, foi brilhante. Então, vamos entender o que é o hidrônio. H3 ou mais. Da água para o H3 ou mais, o que eu adicionei? Um hidrogênio. Um íon hidrogênio. Teve que vir um H+, para a carguinha ficar positiva, concorda, Guilherme? Entendi. Ah, esse vai ser tipo amônio, não vai? Justamente a mesma coisa. A mesma coisa, mas diferente. O amônio, ele vai para a tetravalência. Isso aqui vai ser trigonal. Sim. Tá? Então, nota o seguinte. Quando eu faço o O aqui, ó, ele tem H, o H+, esse carinha aqui tá zerado, ó. Tá zero. Então, o que se tem? Pensa aqui. Eu não vou preocupar com geometria de novo, não. Tá? O H+. Esse orbital, ele entrou aqui. Vazião. Então, eu tive aqui quem? Uma coordenada. Tá? Então, o arranjo é tetra, que ainda pode fazer mais uma de cá, mas a geometria agora passou a ser trigonal. Tá? Então, muito cuidado, Laura, entre arranjo. Quando é arranjo eletrônico, se tem elétron sobrando, eu tenho que contar. Se eu tenho geometria é o número de ligações feitas. Então, nota, ó, olha aqui, Laura. Ligações feitas são duas, não são? São. Então, ela é linear ou angular. Entendi. Elétrons. Ó, elétrons posso ter um par aqui, um par aqui, um par aqui em cima ou um par de cá, não é? Não são 4 pares? Então, ela é tetraédrica. Entendi. Tá bom? Falou em arranjo Quantos eletrônico. possíveis? Repete fazendo um favor, filha. Quando você fala de arranjo, eu tenho que levar em conta os possíveis emparelhamentos, no caso. Justamente. É isso que é muito abstrato quando fala arranjo, sabe? Mas aí você tem que abrir a molécula e ver um tanto de coisa que você tem lá. E isso, Laura, são assim, a maioria das questões, elas têm esse... Não estou te falando que vai falar de arranjo, mas em termos de ligação, são várias coisinhas mínimas que vão arrebentar. E isso é uma coisa mínima. Olha que nojo. Você fala em arranjo eletrônico e geometria. Entendeu, filha? Entendi. Muito obrigada. De nada. Você precisando, me chama. Tá? Então, bora aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos voltar no caso nosso aqui, ó. Senhores e senhoritas. E é bom, eu vou, na hora que eu estou explicando uma coisa, eu vou lembrando outra e eu vou lá longe. Aí depois volta para você. O que você estava falando aqui? Então, olha para cá. Nesse caso aqui, não tem par de elétrons sobrando. Então, a geometria ela é igual ao arranjo, que eu já contei. Tá? Então, ó, geometria trigonal, arranjo trigonal. Se tivesse um par de elétrons sobrando, meu arranjo seria tetra. Eu tenho aqui, ó, todos os elétrons para o CO2. Foram ocupados dupla para um lado, dupla para o outro. Linear, geometria, linear o arranjo. Tá? Senhores e senhoritas, então nota, nesse caso, aqui sobra par de elétrons. Então, esses pares de elétrons é não ligante. Tá? Ele é periférico, ele não é central, mas ele causa uma repulsão de modo. Espera aí, nós vamos ficar no mesmo ângulo, mas um pouquinho mais afastado.
Tá bom? Então, isso aqui, ó, é 120 graus para todo mundo. Por quê? Não teve par de elétrons sobrando aqui no central. Tá bom? Desculpa, gente. Bora então. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Bora então. Então, quais são os tipos de geometria cobrados pelo Enem? Vamos lá, alguém solta a voz aí e me ajuda? Tetraédrica, linear, Foi uma. Linear, tetra, trigonal plana, trigonal plana, angular, eu acho. angular, trigonal piramidal, octaédrica, bipirâmide trigonal. Então, eu tenho que saber essas. Tem que saber mesmo. E ainda tem subdivisões. Então, ó, linear pode ser linear com uma ou duas ligações. Tá? Depois, angular, duas ligações. Trigonal, posso ter duas trigonais, plana e piramidal. Tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica. Tá? Então, notem, eu tenho subdivisões. Então, vamos com calma ver cada uma delas? Aí eu vou dando exemplo aí para vocês. Então, aqui, vamos passar a setinha. Então, bora lá. Primeiro, o nosso é linear. Para começar linear, nesse desenho, qual a angulação entre esse branquinho aqui e o branquinho de cá? Qual é o ângulo entre eles? 180 graus. Repete, alguém falou alguma coisa? Eu tinha falado 180. Então, joia. Obrigado, Ayane. Então, olha lá. A geometria linear, eu posso ter geometria linear. Ela pode ser linear. Deixa eu colocar uma coisa mais fácil aqui para eu fazer. Eu posso ter ela linear com uma ligação, ou eu posso ter ela linear com duas ligações. Com uma ligação, quais são os exemplos de linear com uma ligação? A linear com CO2? uma... CO2? Oi, Ah, com filho. uma? Com uma. É, com uma Os ligação. diatômicos? Justo, Carol. Clara foi brincar em Itamarandiba. Nó. Então, esses aqui são biatômicos, tá? Ou seja, aqui, ó, 2 cloros, 2 flúor, isso é biatômico. E os hidrácidos da 7A. Quais são os hidrácidos da 7A? HCl, Isso, Carol. HCl, HF, HBr, HI. Tudo bem? Então, esses aí são os lineares com uma ligação. Vamos entender o que é isso? Então, bora lá. Rafilps, Fala. manda aí, Rafa. Escolha um desses aqui pra gente, fazendo favor. Qualquer um. Qualquer um. Vamos no HF? HCl. HCl. É porque picotou a ligação e eu não entendi direito. Tô de Então, boa, vamos tô lá. de boa. Vamos fazer o que Rafa pediu. Vamos para o HCl. Então, o hidrogênio, ele tem número atômico 1, 1 elétron. O cloro tem número atômico 17. Então, ele é 287. Está lá na 7A.
Gente, vocês estão me escutando? Sim. O Eric tinha caído, acabou de voltar, eu acho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, a minha igreja. Deixa eu só voltar com o slide aqui. Um minutinho só. Estávamos aqui. Puf. Tux. Tá pior que Neymar, meu. Nossa, eu já tava aqui revoltado. Por quê? Do nada, Eric, o negócio cai. Não, hoje de manhã tá terrível. Porque eu tava dando aula no segundo ano. Gente, zerou. Caiu. Vamos voltar ao raciocínio nosso. Graças a Deus. Então, olha só. Fizemos aqui. Aí fizemos nada. Eu esqueci onde é que eu estava. Depois que o Rafa escolheu o CL. Do HF. HCL. Isso. Rafa Isso. pediu HCL. Então, HCL. Então, eu tenho o hidrogênio. Aí eu tenho aqui o Cl. Então, ó. Então, nota. Posso ter repulsão? Posso. Mas se eu tenho essa repulsão, isso aqui ficaria que eu ia desenhar aqui assim, ó. Posso ficar o H aqui, o Cl aqui. Tá? Então, se você olha, qualquer repulsão que você tem, o ângulo é 180 graus. Então, a representação é única. Tá? Então, aqui eu tive linear com uma ligação. Tá bom? Agora, vamos lá. De um favor para vocês. Vamos lá. Resolvam para mim, por favor, façam a eletrônica e a de traços para a molécula de N2. Isso aqui nós já fizemos, é só para relembrar. Vamos lá, rapidão. Não pode ser mais do que 1 minuto. Todo mundo aí, mãos à obra. O nitrogênio é número atômico 7, está lá na 5A. Então, ele vai ter uma distribuição em número de camadas igual a quem?